O pessimismo da população da capital paulista diante da crise hídrica na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem vai falar sobre o ânimo da população pela falta d'água é o secretário estadual do Saneamento e Recursos Hídricos, Benedito Braga, presidente do Conselho Mundial da Água e professor de Engenharia Civil e Ambiental da Escola Politécnica da USP. Benedito Braga foi presidente da ANA, a Agência Nacional de Água, por 9 anos. Obrigada, secretário, por estar conosco. Bom, pela apresentação que eu acabo de fazer do senhor, fica evidente para o nosso telespectador que o senhor tem as credenciais imprescindíveis para o enfrentamento dessa pior crise de água que estamos ainda todos enfrentando. O senhor já disse, eu vi numa entrevista sua uma vez, que esse era um grande desafio profissional que o senhor tinha pela frente. Vencer esse desafio, secretário, está nas mãos de São Pedro ou do governo do estado? Está nas mãos do governo do estado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com seus telespectadores. Tenho grande admiração pelo seu trabalho, que ouço desde os tempos do rádio. Obrigada. Muito bem. O que acontece? O governo de São Paulo tem dado todo o apoio à parte técnica que nós estamos trazendo. Com isso, nós iniciamos uma série de obras civis. Uma delas foi apresentada aqui, que tem alguns probleminhas que serão resolvidos rapidamente, que vão melhorar a segurança hídrica e que já estão melhorando a segurança hídrica. Então, isso aliado a um comprometimento da população com a solução desse problema, vai permitir que nós superemos esse período complicado. Mas comprometimento da população como? Não, eu quero dizer o seguinte, com o compromisso, desculpe, eu usei uma palavra errada, o compromisso da população em colaborar, em utilizar a água racionalmente. Lembra-se, nos tempos de abundância de água, há 4 anos atrás, nós tínhamos enchentes aqui no Cantareira, a população fazia a vassoura hidráulica, usava a água indevidamente. Hoje já não se faz mais isso, já não se lava o carro toda hora, as pessoas usam a água mais eficientemente em casa. Isso, acoplado aos trabalhos que nós estamos fazendo de aumentar a disponibilidade de água na região metropolitana, fez com que nós conseguíssemos superar a maior crise que já... Veja, quando você analisa os dados observados de chuva ao longo dos últimos 125 anos, nunca teve um ano tão complicado como 2014. O senhor falou, isso nos permite superar, nós superamos alguma coisa em termos de crise hídrica, porque eu confesso para o senhor, toda vez que a gente ouve falar do nível das represas ainda no volume morto, né, fica a impressão que não superamos, que nós temos possivelmente tempos difíceis ainda pela frente. Isso é um pessimismo ou é uma apreensão que procede? É realista, nós temos que estar atentos à situação que não é a melhor. O que eu quis dizer com superamos é porque se nós não tivéssemos feito esse trabalho que estamos fazendo desde o início do ano, nós poderíamos, nesse momento, ter uma situação de vários dias sem água, de uma forma generalizada em toda a região metropolitana. Então, o que eu digo que é superar é no sentido de que, se nós não tivéssemos tomado as atitudes que tomamos, nós estaríamos numa situação muito pior. Agora, então, secretário, eu vi o balanço do inverno de 2015 e achei interessante que foi o inverno mais chuvoso desde 2009. Achei interessante, nossa, né?
Está começando a chover, coisa boa no inverno, época que não é de chuva. Mas, por outro lado, agora em outubro, vi também o balanço de outubro, que parece que houve só 1/3 da chuva que era esperada. Essa questão hídrica, o senhor está lidando com o imponderável todo o tempo? Olha, nós trabalhamos com estatísticas, com médias, não é? Existe um valor esperado em junho, julho, que é pequeno, porque, como você disse mesmo... Mas foi melhor. Inverno foi melhor, mas era um pouquinho melhor, né? Então, a média era 10, veio 15, 50% a mais. Mais ou menos como quando eleva o nível da Cantareira. Isso, elevou o nível da Cantareira 0,2. Isso, é pouco, muito. Não é? Bom, então, quer dizer, antes isso do que diminuir. Antes isso do que diminuir. Então, eu tenho, assim, uma visão de que nós vamos superar essa situação definitivamente ao longo dos próximos anos, não é? Com uma colaboração da população que hoje já tem esta visão de economia de água, de uso eficiente, com as obras que nós já entregamos e aquelas que vamos entregar. Em 2017 vamos entregar a transposição do Paraíba do Sul para o Cantareira, 5,1 metros cúbicos por segundo. Nós vamos trazer água do Ribeirão São Lourenço na vertente da Serra do Mar, que tem bastante chuva, bastante água, 6,4 metros cúbicos por segundo para a região metropolitana em 2017. Então, nós estamos trabalhando nas emergências, mas nós estamos trabalhando também nas obras estruturantes, que vão estar aí para todo sempre. Agora, como é que o senhor entende uma pesquisa como essa do Datafolha que o Jornal da Gazeta acabou de mostrar, que mostra que quase metade da população desaprova a gestão do Estado na questão hídrica, e o senhor mostrando, né, o que estão fazendo e a perspectiva que o senhor tem de entrega de obras tão importantes. Por que metade da população não enxerga isso? Bom, talvez, o que acontece? Talvez seja em função de uma dificuldade de informar, e por isso eu acho uma oportunidade excelente de estarmos aqui prestando contas dos trabalhos que estamos fazendo, no sentido de que vamos superar essa situação. Agora, o que acontece? Na medida em que nós fazemos essa redução da pressão da água à noite para conter vazamentos subterrâneos nos condutos que carregam a água, para melhorar a eficiência do sistema, populações que estão em regiões mais altas, elas têm dificuldade com a pressão da água lá. Então, se elas não têm uma caixa d'água para superar esses períodos, tem problemas. E é nessas regiões que o Datafolha foi fazer a sua pesquisa, na Zona Norte, em regiões mais altas, onde esta sensação é muito mais proeminente. Percebe? Então, os dados que nós temos... Tem ou não tem racionamento, secretário? Não tem racionamento. Porque a população diz que tem. Essa história de que chega, 6 horas da manhã aparece a água. Vai até meio-dia, assim que me relataram, eu perguntei para várias pessoas. Vai até meio-dia. Aí depois a água é cortada, só volta às 6 horas da manhã do dia seguinte. Isso não é racionamento? Isto é um uso mais racional de um recurso escasso. Quer chamar isso de racionamento, chama. Mas não é Mas o Estado não chama. Mas né? veja, isso não é o tal rodízio. Veja, toda essa história semântica apareceu numa dada altura em que um conjunto de interessados queriam, porque queriam, que nós fizéssemos o tal rodízio. Ou seja, deixar 4 ou 5 dias sem água e 2 ou 3 dias com água. Certo, ano eleitoral, e havia tudo isso. Queriam que fizéssemos isso. Isso é o tal racionamento. Isso é o tal racionamento. Mas segundo o senhor que lida com isso, é ou não é racionamento? Não, o que nós estamos fazendo é uso racional do recurso escasso. Tem pouca água, você tem que usar ela de forma racional. Então você vai servir durante um certo período, a pessoa armazena, porque a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, impõe que cada domicílio tenha uma caixa
de 500 litros. Mas a água regra, tem que chegar na caixa, né? A água chega na caixa. Ela vai com pressão? Vai com pressão na caixa. Vai com pressão na caixa, sim. Agora, nessas regiões mais altas, aí tem uma dificuldade. Aí tem uma dificuldade, sem dúvida. Mas, veja, ninguém está aqui dizendo que nós estamos vivendo num mar de rosas. Nós estamos superando o maior problema que já aconteceu na história do Estado de São Paulo. Lutando para superar. Lutando para superar. É isso. E olhando para o futuro, o senhor vê perspectiva de sucesso nessa busca de superação? Para encerrar. Absoluto sucesso. Nós vamos sair dessa crise e você vai me convidar aqui daqui a um ano para a gente conversar e você ver que nós teremos saído com a mobilização da população, com o trabalho sério que nós estamos fazendo no governo de São Paulo. Está agendado daqui a um ano. Fechado. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Gamberini.